A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 33. Bom, eu vou participar aqui dessa leitura, né? Solicitada aqui pela Cândida, né? E vamos participar dessa vez para tentar clarear e ajudar um pouco, né? Amém. O próprio Deus fala para Moisés e Arão. E eu tenho dito para vocês que às vezes Deus fala com Moisés e Moisés já fala com o povo. E outras vezes, quando o assunto é mais assim sério, Deus fala para Moisés e Arão. Então, é como se ele dissesse: ó, Moisés, vamos chamar Arão. Deus falando para Moisés: vamos chamar Arão. Nós precisamos de reforços. Pois bem, foi a mesma coisa que eu fiz. Eu disse: Alexandre, eu preciso de reforço, eu preciso que tu me ajude, porque esse é um assunto delicado, né? De foro íntimo, assim, uma questão que é importante que o meu marido esteja presente. Então a gente vai começar a leitura do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Então, nós sabemos que Moisés era o representante de Deus, o porta-voz, mas Arão era o sumo sacerdote. Então esse assunto era muito direcionado para o santuário, para o tabernáculo. E Arão tinha que participar de uma forma efetiva. Não só Arão, como os demais sacerdotes e levitas. Então, por isso Deus já começa falando, ó, disse a Moisés e a Arão. E a gente quer esclarecer que este assunto não tem a conotação de algo pecaminoso, maligno, que o povo precisasse ser castigado com a morte, ser eliminado. Não exigia que nem o homem e nem a mulher fossem eliminados do povo. Porque vocês lembram que quando havia alguma coisa errada, Deus dizia: se chegar perto de mim ou acontecer, vai ser morto, vai morrer, ou vai ser eliminado do meio do povo. Este capítulo tu não vai encontrar essa expressão, mas dependendo da Bíblia, tu vai encontrar imundícia e impureza. Por quê? Porque o Criador, ele é santo. O Deus que Israel serve é santo. E ele, por ser santo e Criador, ele determina as regras. E o seu povo, por obediência, faz o que ele está dizendo, obedece. Então, era impuro, era considerado imundo e tinha que ser purificado. Quer dizer, tinha que se tornar puro. É nesse contexto que a gente vai trabalhar. Não no contexto de pecado, no contexto de impureza. E eu não sei como é que é na tua Bíblia, mas na tua Bíblia deve estar, se a tua tradução é mais antiga, imundície. Então seria imundo, né? Ou impuro, tá? E agora o Alexandre vai ler o trecho do 2 até o 12. E tu que tá com a Bíblia aberta, acompanha. Falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo de quem tem o fluxo lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele
ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. 12. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Então, Deus, como Criador, criou o órgão sexual masculino e feminino. E tanto o órgão reprodutor masculino e feminino tem fluxos naturais, habituais do corpo. Mas Deus está falando que quem perde esses fluxos do corpo, que na verdade é um eufemismo para o órgão reprodutor, tanto feminino quanto masculino, ele considera impuro. Ou, como eu disse para vocês, conforme as traduções mais antigas, imundo. Então, a gente pensa assim, mas por que? Se foi o próprio Deus que criou, que fez assim. Aí a gente tem que estudar para entender o contexto cultural, o contexto geográfico, o contexto histórico. Lembra que Israel está no deserto, que são cerca de 2 milhões de pessoas, né, que estão lá. Deus está ensinando, legislando, dando regras, mostrando como que esse povo vai ser santo. Por quê? Porque as nações ao redor não são santas. E se nós pensarmos hoje em dia, na atualidade, 2025, um dos palavrões ou os palavrões mais comuns na boca das pessoas, especialmente dos jovens, tem a ver com esse capítulo, por incrível que pareça. Porque eles têm uma ligação com o fluxo masculino e com o órgão genital masculino. Eu não posso falar e também não vou falar, e não é o caso, mas vocês já entenderam. E essa questão da pureza e da impureza é em relação ao ritual. Não a moral especificamente, mas ao ritual, que era muito detalhista, né? E exigente em relação até mesmo aos próprios sacerdotes, né? Era muito específico. Exatamente. Porque o que acontece? As nações ao redor, elas tinham outras práticas, e é isso que a gente tem que pontuar aqui. E isso vem desde sempre. Como eu estou dizendo, as pessoas têm esse hábito de quando elas querem falar alguma coisa, tem uma conotação sexual, sensual, algo íntimo, algo, como a gente falou no início, que é da pessoa, que é íntimo, que é pessoal. Então, o que acontece? Aquelas nações, elas não tinham essa moral, não tinham essa ética, não tinham um padrão, elas eram politeístas, pagãs, e os rituais de adoração e de culto envolviam questões sexuais, inclusive, principalmente, os fluxos naturais, se é que vocês me entendem. Era uma forma de adoração, porque, voltando ao exemplo do palavrão, quando a pessoa fala aquilo ali, ela pensa que ela tá falando uma brincadeira, ou que ela tá com raiva, ou sei lá, um costume, mas na verdade, espiritualmente, tem uma conotação. E alguém está sendo adorado com aquilo. Porque Jesus disse, a boca fala que o coração está cheio. Então, havia sim cultos específicos nesta área. E com os órgãos reprodutores masculinos e femininos. E com esse fluxo, tá? É que é bem difícil de explicar isso. Mas assim, ó, no mundo sempre vai ter alguém adorando a Deus ou alguém adorando as trevas, o inimigo. Não há meio termo. Ou tu oferece tudo em santidade a Deus, em pureza a Deus, para a honra e glória de Deus, ou tu vai fazer com que aquilo seja pro teu prazer, para tua vontade, pro teu egoísmo e para entidades, divindades, outros seres assim. Então, o que acontecia? Em Canaã, era comum esse tipo de ritual, de culto, de adoração, porque eles viam nesses fluxos, tanto femininos quanto masculinos, a força,
o vigor, a virilidade, a potência, a fertilidade. Então, quando eles identificavam este poder, vamos dizer assim, eles prestavam culto. Era uma adoração. E Deus está querendo desconectar, descolar, separar. O meu povo é santo, porque eu sou um Deus santo. Então, vocês vão ter que ter esse discernimento, porque senão vocês se tornarão imundos, se tornarão impuros e vão precisar de uma purificação. E isso também valia para outros deuses, outros ídolos, outras divindades, como a riqueza, como a fama, como a beleza, como o próprio poder, né, a autoridade. E quando Jesus foi tentado, Satanás ofereceu para Jesus os poderes, a força, a fama, tudo isso. Então, porque ele queria a adoração de Jesus. Então, aqui, vamos dizer assim, o pano de fundo é esse. Isso era usado para prazer e para adoração, para culto. Havia divindades, entidades e ídolos que exigiam esse ritual. E claro, a prática íntima, né, de masturbação, ejaculação precoce, coito interrompido, coisas que aconteciam, também eram formas de impureza. E ainda são, né? Porque o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que não pode deixar o sêmen cair na terra. O que quer dizer isso? Tu não pode perder o sêmen, porque o sêmen é vida, assim como o sangue. Então, sangue é vida, o sêmen é vida. Então, Deus considerava isso uma perda, um desperdício, uma ofensa, algo que desagradava a Deus. E nós temos uma história que nós já estudamos em Gênesis sobre Onã. Lembra do caso de Onã, o filho de Judá, que o irmão dele morreu e a viúva ficou sem filhos? E aí Judá disse para ele, suscita descendentes do teu irmão. E aí o que Onã fazia? Ele tinha relações com a cunhada, né? E não, como é que eu vou dizer? Ele deixava o sêmen cair na terra. E aí ela não engravidava. E Deus ficou muito revoltado, muito irado, muito indignado. E ele matou Onã. E tem outras passagens na Bíblia que fica claro que Deus entende que é para a vida, é para a preservação da vida. Sede fecundos, multiplicai. Então, esse é o contexto que faz com que haja impureza diante do Senhor pela perda dos fluxos, tanto masculino quanto feminino. Agora nós vamos para o 13. 13, 14 e 15, né? Isso. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Então aqui não havia uma penalidade, não era uma sentença, mas havia um tempo de purificação, 7 dias. E nós já estudamos também que 7 é um número perfeito, um número completo que indica totalidade, uma plenitude. Então aquele era o tempo perfeito, completo para a purificação. Depois tinha que lavar as roupas, banhar o corpo, porque há essa ideia de uma sujeira, de uma imundície, de uma impureza. E é em águas correntes. E toda vez que aparece águas, a gente entende que é uma referência ao Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse? Eu sou a água viva. Eu sou, de mim jorra uma água, uma fonte de água eterna, né? Então, todos nós precisamos estar limpos, lavados. E quem é que faz esse processo de limpeza, de purificação? O Senhor Jesus. Então aqui fala em águas correntes. Aí quando a pessoa estava pura, né? O homem estava puro, a mulher estava pura novamente, eles podiam estar diante do Senhor. E aí eles ofereciam, né? O sacerdote oferecia oferta pelo pecado, oferta pelo holocausto e fazia a expiação. 16.
Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda a roupa e toda a peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. Então aqui fala todo o seu corpo, todo o seu corpo. Ó, ele banhará todo o seu corpo. Que isso dá a ideia de quê? De que esta impureza abrangia todo o ser, todo o corpo. Se ele tivesse relação, ambos tinham que se banhar. Ambos tinham que se lavar, né? Se purificar, se limpar. 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentado lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Aqui é muito importante para nós, tá? Porque aqui nesse trecho há uma diferença entre o acidental e o intencional. E isso faz toda a diferença. Porque o fluxo, tanto masculino quanto feminino, era natural, era habitual, era do corpo. Mas o que acontece? Ele diz bem claro, durante as relações, se a menstruação tocar nele, ficará impuro por 7 dias. Então, o que quer dizer isso? Pode ser antes da menstruação, ou a menstruação vem antes, ou pode ser depois, já acabou e ainda sobra. Então foi intencional. O homem não queria ter relações com a mulher quando ela estivesse menstruada. E a mulher não queria ter relações com o marido quando estivesse menstruada. Mas acontece, ocorreu, algo aconteceu. Então isso é considerado acidental. Eles não quiseram deliberadamente infringir a regra. E aí, por que isso é importante? Porque no próprio Levítico, que a gente vai caminhar um pouquinho, Levítico 18, verso 19, é dito o seguinte: não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Então, está sendo dito que não é para se aproximar da mulher para ter relações com ela. Aí no 20, 18, vamos lá. 20. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Então, aí é diferente, porque aí foi deliberado, foi intencional. Então, o próprio Levítico explica a diferença. E em outros livros da Bíblia também, de que isso era algo que Deus abominava. Então, aqui no verso 24, tem essa conotação de ser algo acidental, que é totalmente diferente de quando é decidido, deliberado pecar. Então, quando a pessoa decide pecar, ela vai ser eliminada do povo, que nós já sabemos que quer dizer serão mortos. Agora, se é acidental, fica 7 dias impuro e depois faz todo o processo de purificação. 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, portanto lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde.
Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e o trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Então, novamente, vai ter oferta pelo pecado, holocausto e expiação. Agora... Lembrando, né, que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e Jesus, ele é superior a tudo isso. A todo esse ritualismo aqui, né? Porque Jesus foi, na verdade, o sacerdote... Sumo sacerdote perfeito. Ele foi e será, né? O sumo sacerdote perfeito. Então ele mesmo está acima dessas... Assim como ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Sim. Né? Aí isso que o Alexandre falou, ó, tá com a tua Bíblia aí, Mateus 9, que o Alexandre acabou de falar, da mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, 20 a 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. E essa passagem ela é tão poderosa que ela é citada em Marcos também e em Lucas, com mais detalhes. E Jesus curou, Jesus estancou o fluxo de sangue desta mulher, que há 12 anos sofria com essa hemorragia. Então, o sacrifício perfeito, a água que limpa, o amor que cobre uma multidão de pecados, é o Senhor Jesus. Tudo isso aqui eram sombras, né, da verdade, da realidade de Jesus, do sumo sacerdote, do Salvador, que é Jesus. 31. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Aí o que eu destaco aqui? Ó? Morrer nas imundícies, morrer nas impurezas. Separar os filhos de Israel das suas impurezas. Porque se não fizer isso, vai morrer nas impurezas. Muito bem. Vai profanar, né? Tu vai ferir a santidade de Deus. 32. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que, por causa dela, fica impuro. Então, seja homem ou seja mulher, seja o sêmen ou a menstruação, essa emissão causa impureza. Isso, e continuando, né, ele está se referindo ao homem e segue, né, no 33, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Isso, porque o que acontece? Tinha essa prática também, e isso era algo comum em Canaã, entre os cananeus. E de novo, Deus não aceitava isso entre o povo, entre a sua nação santa. E aqui a gente vê que ele fala, meu tabernáculo, né? Ó, lá no 31 que o Alexandre leu, ao contaminarem o meu tabernáculo. Então, por isso que a pessoa tinha que se afastar por 7 dias. Não podia estar na presença, vamos dizer assim, né? No culto. O objetivo disso tudo é separar o comum, né, do profano. Ter essa separação, e a ideia de santidade de Deus é a ideia de separação, né? Isso. E assim, atualmente essas regras, né? Esse regramento ritualístico, eles não se aplicam mais, né? Não. Mas existe um simbolismo nisso, né?
porque atualmente ele é representado de forma moral, né, e espiritual. Né? E o que acontece? Hoje, ninguém é proibido de prestar culto, de estar na comunhão dos irmãos, né? Não é dessa forma. A pessoa é que nem quando tu vai para a ceia. Examinará o homem a si mesmo e assim ele vai comer do pão e beber do cálice. Porque nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tu tem consciência de que tu tá impuro, que tu tá em pecado, que alguma coisa, pede o sangue de Jesus, ora, que é imediato. A gente não precisa esperar 7 dias, nem 7 minutos, nem 7 horas, não. Não fica longe de Deus nenhum momento. Te arrepende, te conserta, te purifica, busca a presença de Deus, adora, ora. Se tiver que confessar, confessa. Mas não te afasta da comunhão de Deus e dos irmãos. Exatamente, né? E aqui quando ele fala sobre Moisés e Arão, ele começa o capítulo, Deus começa falando para Moisés e Arão, e ali vocês viram quando ele diz assim, ó, assim vocês separarão os filhos de Israel. Então, Deus começa falando com Moisés e Arão e termina falando com Moisés e Arão. E isso quer dizer o quê? Que era algo que envolvia toda a comunidade, toda aquela nação, todo aquele povo. Isso era importante para todos que estavam ali. É verdade. Eu agradeço, Alexandre. Isso, não esquece de te inscrever no canal se tu não for inscrito, né? Também dá um joinha, um like ali para informar, né, o algoritmo do YouTube que tu gostou da nossa explanação, né, sobre Levíticos 15, né, que realmente não é só Levíticos 15, né? Dá para dizer que todo Levítico é um livro um tanto quanto complexo, né? Que tem que ter um certo estudo, né? Porque ele envolve muito simbolismo, né? A ideia é a santidade, é o santuário, o santo, o sagrado, aquilo que representa a glória de Deus, a majestade de Deus, a presença de Deus. E como eu disse também, né? Aquela questão de que os vizinhos, as nações, eram pagãos. E Deus queria que eles parassem de copiar as nações, que eles não repetissem aqueles comportamentos. Assim como nós, que a gente não pode seguir o padrão do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então é o mesmo princípio, é o princípio de separação, de santidade, de algo sagrado, consagrado, especial para Deus. A nação de Israel era propriedade particular de Deus. Essa que é a ideia do Levítico, santidade. Então tá. Obrigada por essa participação. Um abraço a todos. Valeu!